avó desperta heróis contra o abuso familiar. A luta por justiça que transformou vidas. Na pequena cidade de São Miguel do Sul, as paredes das casas sussurravam segredos. Lendas urbanas falavam de um patriarca que, mesmo após sua morte, ainda assombrava os lares com uma presença opressiva. As pessoas murmuravam sobre sua crueldade, e a cada dia que passava, o medo se espalhava como um incêndio em campos secos. Mas havia uma figura que, apesar da névoa de dor e silêncios, sempre se destacou. Uma avó carinhosa, com mãos macias e olhos que carregavam todo o peso das memórias de uma vida marcada pelo abuso. O que ninguém sabia, porém, era que ela guardava um segredo inquietante, algo que poderia mudar tudo. Naquela tarde abafada, enquanto as crianças brincavam na praça, Dona Irma reuniu seus netos, Carla e Pedro, no pequeno quintal. A luz do sol filtrava-se pelas folhas, criando sombras dançantes. Mas o clima era pesado. "Meus amores!" começou Irma, a voz trêmula. "Chegou a hora de falarmos sobre o que aconteceu na nossa família." O coração de Carla acelerou. Sempre se sentiu invisível, como se nada que dissesse ou fizesse importasse. Pedro, por outro lado, lutava contra suas inseguranças, com o rosto contraído em tristeza, enquanto olhava para a avó. E que Dona Irma contou foi um turbilhão de horrores. Abuso, manipulação, um ciclo que se repetia de geração em geração, como uma maldição. As palavras de sua avó cortaram o ar como facas afiadas. Carla ouviu cada detalhe com um nó na garganta e, pela primeira vez, sentiu um fogo ardente dentro de si. Pedro, ao contrário, se debatia entre a determinação de lutar e o medo que se agarrava às suas pernas como uma âncora. No entanto, a verdadeira reviravolta aconteceu quando encontraram um diário empoeirado, escondido sob o piso de madeira. Páginas amareladas revelavam não apenas os horrores que Dona Irma havia vivido, mas também a identidade de outras vítimas na comunidade. Descoberta acendeu uma chama de coragem em Carla e Pedro. Eles sabiam que deviam fazer algo, que a hora de quebrar o silêncio era agora. Como heróis inesperados, os irmãos sentiram a urgência de defender a verdade. Mas a batalha seria feroz. A tensão na cidade aumentou. Divisões surgiram entre os vizinhos. Quem apoiava a luta pela justiça e quem preferia manter o status quo. As noites em São Miguel do Sul tornaram-se pesadelos, com olhares desconfiados e sussurros quedando na atmosfera pesada. Pedro estava dividido. Ele queria proteger a família, mas o que estava em jogo era maior. A liberdade de encerrá-la com uma narrativa de medo. E assim, a história que começou com Dona Irma tornava-se uma batalha por redenção. Só que a sombra do avô, ainda viva, ameaçava a segurança deles. Irma precisava enfrentar seus demônios pessoais e seus netos, ainda mais vulneráveis. Deveriam decidir o quão longe estavam dispostos a ir por justiça, enquanto a cidade fervilhava de angústia e esperança. Alguém sussurrou que o avô tinha aliados inesperados. E agora, Carla e Pedro se perguntavam: até onde estariam dispostos a ir? A luta por libertação tinha apenas começado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto a cidade fervilhava de angústia e esperança, a tensão crescia como uma tempestade prestes a estourar. Carla e Pedro estavam sentados no quintal, a adrenalina pulsando em suas veias, quando um grito ecoou pela rua. O som gelou o sangue dos irmãos. Eles tocaram olhares apavorados e a ansiedade apertou seus corações. O que poderia ter acontecido? Sem hesitar, eles correram em direção à origem do som. As crianças da praça já tinham se dispersado e a rua estava tomada por um clima de pavor. Ao se aproximarem, uma figura conhecida surgiu em meio à multidão agitada. Dona Irma, pálida como um lençol, gesticulava freneticamente na calçada. Ele voltou! O avô está aqui! Sua voz, normalmente reconfortante, estava repleta de desespero. Os olhos de Pedro se arregalaram. E um nó se formou em sua garganta. O que você quer dizer, avó? Ele está vivo? A incredulidade preenchia o ar, misturada a um medo palpável. Vi ele na praça. Ele apareceu justo quando eu estava falando a verdade. Dona Irma tremia, e o medo evidente em seu olhar fazia o colesterol de Carla disparar. Como poderiam lidar com um avô que, mesmo após a morte, parecia ter o poder de assombrá-los? Portas se abriram, a curiosidade das vizinhas o cercava, murmúrios se espalhavam como fogo em palha seca e a tensão se intensificava. Carla tentou entender. Como você viu ele, avó? Todos dizem que... Eu sei, mas às vezes ele aparece. Ele me observa. Eu não consigo explicar. A voz de Dona Irma falhou. E tem algo mais. Algo que não contei. O que poderia ser mais chocante do que isso? O alvoroço na multidão cresceu. Você está falando de coisas de outro mundo, Irma. Está louca? Era a voz do antigo vizinho. Seu olhar era um misto de desdém e medo. Dona Irma, com lágrimas nos olhos, gritou: a verdade é que eu não fui a única vítima dele. Ele fez coisas horríveis a outras pessoas e eu tinha que proteger vocês. Mas tem algo que ninguém sabe. Eu também sou parte disso. Ele me obrigou a fazer coisas. O silêncio foi ensurdecedor. O coração de Carla disparou. Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O avô que todos temiam, que tinha aterrorizado sua avó, havia moldado a vida dela de uma maneira inimaginável. O que você quer dizer com "também sou parte disso"? A pergunta saiu de seus lábios como um sussurro. Eu fui forçada a encobrir, a proteger. Eu era cúmplice, e isso me assombra. As palavras de Dona Irma eram como lâminas, cortando diretamente o coração dos irmãos. Era um peso tão grande, uma verdade tão devastadora, que a dor explodiu na mente de Carla. Nós tínhamos que quebrar o ciclo, mas não. Posso fazer isso sozinha, meus amores. Ela estava em agonia e a dor que transparecia em seu olhar misturava-se ao tremer dos dedos. Pedro, impotente, olhou ao redor, percebendo que a cidade estava dividida em lados.
aqueles que queriam manter o silêncio e aqueles que finalmente queriam justiça. E antes que pudessem processar tudo aquilo, uma sombra se ergueu na esquina da rua, atraindo todos os olhares. Um homem alto, com um chapéu escuro, observava com um sorriso enigmático que fazia o estômago de Carla revirar. A verdade nunca fica oculta para sempre, não é mesmo, Dona Irma? O ar ficou pesado. Quem era ele? O avô? Ou alguém que sabia demais? A cidade estava prestes a explodir em um inferno de segredos e mentiras. Carla e Pedro sentiram um arrepio percorrer suas espinhas, enquanto as palavras de Dona Irma ecoavam em suas mentes. Até onde eles estavam dispostos a ir? A luta por libertação tinha apenas começado. A cidade estava prestes a explodir em um inferno de segredos e mentiras, quando a figura misteriosa de chapéu escuro fez seu movimento. Com um sorriso enigmático, ele se aproximou de Dona Irma. Todos na multidão prenderam a respiração. A verdade nunca fica oculta para sempre. Não é mesmo, Dona Irma? Sua voz era suave, mas carregava uma ameaça latente. Os corações de Carla e Pedro dispararam. O pânico no ar era palpável. Quem era aquele homem? Afinal, ele estava ali para ameaçar ou ajudar? A atmosfera estava pesada, como se uma tempestade prestes a desabar. As palavras de Dona Irma ressoavam, enquanto o passado ameaçava se revelar. Você não pode estar aqui. Você não deveria estar aqui. Dona Irma gritou, a voz embargada pelo medo. O homem então se aproximou. Seus olhos brilhavam com um conhecimento sombrio. Mas você sabe que o passado nunca desaparece. É sempre sobre escolhas. E já que estamos falando de escolhas, ele se virou, encarando a multidão. Quem realmente conhece Dona Irma? Todos a veem como a avó bondosa, mas poucos sabem que os segredos dela são tão imensos quanto os mistérios que cercam seu maior medo. As palavras foram como um golpe. Carla olhou para Pedro, ambos em estado de choque. O que mais poderia existir sob a superfície daquela woman gentil? A curiosidade da multidão se misturou a murmúrios de reprovação. As faces de conhecidos mudaram, revelando expressões de desconfiança. O clima esquentou rapidamente. Ele não pode falar assim de você. Avó! Pedro gritou, a voz tremendo, mas a dúvida começava a infiltrar-se em sua mente. Cale-se! Dona Irma berrou, marcando um tom de desespero que nenhum deles havia ouvido antes. Ele pode ter razão! Você não sabe o que Hidra reside dentro de mim! Dona Irma, assim como todos, parecia um reflexo do seu passado, uma sombra do que realmente era. Carla sentiu um nó na garganta. A necessidade de entender. O que você quer dizer com isso? O que ele sabe que nós não sabemos? Antes que alguém pudesse responder, uma explosão de luz irrompeu da praça, iluminando o rosto da figura do chapéu. O brilho refletiu algo nas mãos dele. Um objeto prateado. Um símbolo. Um artefato. O coração de Carla acelerou. Cada testemunha ficou paralisada, hipnotizada pela cena, sem saber se deviam sentir medo ou curiosidade. O homem então gritou: Lembrem-se todos vocês, o que foi enterrado não fica enterrado para sempre. E sim, Dona Irma, eu sei sobre a noite do último aniversário dele. Você não pôde se esconder para sempre, não é mesmo? O que você fez para se proteger? Uma onda de murmúrios correu pela multidão. O que acontecera
naquela noite? E qual era a verdadeira natureza de Dona Irma? As pessoas começaram a se afastar, mas Carla e Pedro estavam fixos no lugar. O choque tomava conta deles. Os segredos se acumulavam, cada revelação parecendo mais pesada que a anterior. Dona Irma começou a tremer, suas mãos cobertas de suor. Era para proteger vocês! Eu nunca quis que o passado voltasse! Sua voz estava quase num sussurro, mas ecoava com uma angústia intensa. No entanto, às vezes, para nos proteger, precisamos enfrentar nossos demônios. E a verdade é que ninguém pode fazer isso por você. O homem sorriu, como quem tinha o controle de toda a situação. Enquanto isso, uma brisa fria percorreu a praça, trazendo uma sensação de urgência. As sombras cresciam à medida que a noite se aproximava. E com elas, um novo terror parecia iminente. Carla sentiu que a luta pela liberdade estava prestes a se intensificar. Mas as revelações ainda estavam ocultas e ela precisava de respostas. O que sua avó realmente fizera? E como isso mudaria tudo? A tensão aumentava. A luta por libertação começava a se formar. Mas quem eram realmente os heróis nesta história? A pergunta ecoou em sua mente, enquanto a escuridão começava a engolir a cidade. O passado não estava apenas voltando. Estava prestes a exigir um preço muito alto. A cidade estava prestes a explodir em um inferno de segredos e mentiras. Quando a figura misteriosa de chapéu escuro fez seu movimento. Com um sorriso enigmático, ele se aproximou de Dona Irma. Todos na multidão prenderam a respiração. A verdade nunca fica oculta para sempre, não é mesmo, Dona Irma? Sua voz era suave, mas carregava uma ameaça latente. Os corações de Carla e Pedro dispararam. O pânico no ar era palpável. Quem era aquele homem? Afinal, ele estava ali para ameaçar ou ajudar? A atmosfera estava pesada, como se uma tempestade prestes a desabar. As palavras de Dona Irma ressoavam, enquanto o passado ameaçava se revelar. Você não pode estar aqui. Você não deveria estar aqui. Dona Irma gritou, a voz embargada pelo medo. Como então se aproximou? Seus olhos brilhavam com um conhecimento sombrio. Mas você sabe que o passado nunca desaparece. É sempre sobre escolhas. E já que estamos falando de escolhas, ele se virou, encarando a multidão. Quem realmente conhece Dona Irma? Todos a veem como a avó bondosa, mas poucos sabem que os segredos dela são tão imensos quanto os mistérios que cercam seu maior medo. As palavras foram como um golpe. Carla olhou para Pedro, ambos em estado de choque. O que mais poderia existir sob a superfície daquela mulher gentil? A curiosidade da multidão se misturou a murmúrios de reprovação. As faces de conhecidos mudaram, revelando expressões de desconfiança. O clima esquentou rapidamente. Ele não pode falar assim de você, avó! Pedro gritou, a voz tremendo. Mas a dúvida começava a infiltrar-se em sua mente. Cale-se! Dona Irma berrou, marcando um tom de desespero que nenhum deles havia ouvido antes. Ele pode ter razão! Você não sabe o que a Hidra reside dentro de mim! Dona Irma, assim como todos, parecia um reflexo do seu passado, uma sombra do que realmente era. Carla sentiu um nó na garganta, a necessidade de entender. O que você quer dizer com isso? O que ele sabe que nós não sabemos?
Antes que alguém pudesse responder, uma explosão de luz se rompeu da praça, iluminando o rosto da figura do chapéu. O brilho refletiu algo nas mãos dele. Um objeto prateado. Um símbolo. Um artefato. O coração de Carla acelerou. Cada testemunha ficou paralisada, hipnotizada pela cena, sem saber se deviam sentir medo ou curiosidade. O homem então gritou: "Lembrem-se, todos vocês! O que foi enterrado não fica enterrado para sempre. E sim, Dona Irma, eu sei sobre a noite do último aniversário dele. Você não pôde se esconder para sempre, não é mesmo? O que você fez para se proteger?" Uma onda de murmúrios correu pela multidão. O que acontecera naquela noite? E qual era a verdadeira natureza de Dona Irma? As pessoas começaram a se afastar, mas Carla e Pedro estavam fixos no lugar. O choque tomava conta deles. Os segredos se acumulavam, cada revelação parecendo mais pesada que a anterior. Dona Irma começou a tremer, suas mãos cobertas de suor. "Era para proteger vocês. Eu nunca quis que o passado voltasse." Sua voz estava quase em um sussurro, mas ecoava com uma angústia intensa. "Mas o que você fez, avó, para que ele te ameaçasse assim?" Pedro perguntou, a voz embargada. "Nessa noite, eu me juntei a ele." Dona Irma finalmente gritou, o desespero fazendo sua voz ecoar. "Eu fui parte de algo muito maior. Ele me ofereceu proteção, em troca de meu silêncio. A cada crime que ele cometeu, eu permiti, eu ajudei. Não era só medo, era poder. A dor que eu trouxe foi um sacrifício." Carla ficou paralisada. O chão sob seus pés parecia desmoronar. Como as palavras dela podiam ser verdadeiras? O que isso significava para a narrativa dela como uma vítima? Mas antes que a confusão pudesse se dissipar, o homem de chapéu escuro se aproximou ainda mais. "E agora, onde fica a verdade, Dona Irma? Você ainda pode se proteger?" A multidão ficou em silêncio. O clima pesou. Todos observavam Dona Irma e a expressão dela se contorceu em uma batalha interna. Pedro olhou para Carla, pistando rapidamente. O que fazer? A avó era uma cúmplice. O pânico tomou conta dele. No meio da tensão, o homem ergueu um dedo e com um tom insinuante adicionou: "Mas tem algo que você não sabe, filhos? Sua avó não é a única com um passado obscuro na família. Vocês têm sangue desse homem correr em suas veias." As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Carla sentiu um frio na espinha. A luta pela verdade estava prestes a se transformar em um confronto muito mais pessoal. A cidade, agora um campo de batalha, esperava uma resposta. E enquanto o céu escurecia, o futuro deles se tornava incerto. Afinal, o que mais estaria escondido? A luta pela libertação tinha só começado, mas a resposta poderia destruir tudo. A cidade estava prestes a explodir em um inferno de segredos e mentiras, quando a figura misteriosa de chapéu escuro fez seu movimento. Com um sorriso enigmático, ele se aproximou de Dona Irma. Todos na multidão prenderam a respiração. A verdade nunca fica oculta para sempre, não é mesmo, Dona Irma? Sua voz era suave, mas carregava uma ameaça latente. Os corações de Carla e Pedro dispararam. O pânico no ar era palpável. Quem era aquele homem? Afinal, ele estava ali para ameaçar ou ajudar? A atmosfera estava pesada, como se uma tempestade prestes a desabar. As palavras de Dona Irma ressoavam, enquanto o passado ameaçava se revelar. "Você não pode estar aqui! Você não deveria estar aqui!" Dona Irma gritou, a voz embargada pelo medo. O homem então se aproximou. Seus olhos
brilhavam com um conhecimento sombrio. Ah, mas você sabe que o passado nunca desaparece. É sempre sobre escolhas. E já que estamos falando de escolhas, ele se virou encarando a multidão. Quem realmente conhece Dona Irma? Todos a veem como a avó bondosa, mas poucos sabem que os segredos dela são tão imensos quanto os mistérios que cercam seu maior medo. As palavras foram como um golpe. Carla olhou para Pedro, ambos em estado de choque. O que mais poderia existir sob a superfície daquela mulher gentil? A curiosidade da multidão se misturou a murmúrios de reprovação. As faces de conhecidos mudaram, revelando expressões de desconfiança. O clima esquentou rapidamente. Ele não pode falar assim de você, avó! Pedro gritou, a voz tremendo. Mas a dúvida começava a infiltrar-se em sua mente. Cale-se! Dona Irma berrou, marcando um tom de desespero que nenhum deles havia ouvido antes. Ele pode ter razão. Você não sabe o que a Hidra reside dentro de mim. Dona Irma, assim como todos, parecia um reflexo do seu passado, uma sombra do que realmente era. Carla sentiu um nó na garganta, a necessidade de entender. O que você quer dizer com isso? O que ele sabe que nós não sabemos? Antes que alguém pudesse responder, uma explosão de luz irrompeu da praça, iluminando o rosto da figura do chapéu. O brilho refletiu algo nas mãos dele. Um objeto prateado. Um símbolo? Um artefato? O coração de Carla acelerou. Cada testemunha ficou paralisada, hipnotizada pela cena, sem saber se deviam sentir medo ou curiosidade. O homem então gritou: lembrem-se, todos vocês! O que foi enterrado não fica enterrado para sempre. E sim, Dona Irma, eu sei sobre a noite do último aniversário dele. Você não pôde se esconder para sempre, não é mesmo? O que você fez para se proteger? Uma onda de murmúrios correu pela multidão. O que acontecera naquela noite? E qual era a verdadeira natureza de Dona Irma? As pessoas começaram a se afastar, mas Carla e Pedro estavam fixos no lugar. O choque tomava conta deles. Os segredos se acumulavam, cada revelação parecendo mais pesada que a anterior. Dona Irma começou a tremer, suas mãos cobertas de suor. Era para proteger vocês. Eu nunca quis que o passado voltasse. Sua voz estava quase em um sussurro, mas ecoava com uma angústia intensa. Mas o que você fez, avó? Para que ele te ameaçasse assim? Pedro perguntou, a voz embargada. Nessa noite, eu me juntei a ele. Dona Irma finalmente gritou, o desespero fazendo sua voz ecoar. Eu fui parte de algo muito maior. Ele me ofereceu proteção em troca de meu silêncio. A cada crime que ele cometeu, eu permiti, eu ajudei. Não era só medo, era poder. A dor que eu trouxe foi um sacrifício. Carla ficou paralisada. O chão sob seus pés parecia desmoronar. Como as palavras dela podiam ser verdadeiras? O que isso significava para a narrativa dela como uma vítima? Mas antes que a confusão pudesse se dissipar, o homem de chapéu escuro se aproximou ainda mais. E agora, onde fica a verdade, Dona Irma? Você ainda pode se proteger? A multidão ficou em silêncio. O clima pesou. Todos observavam Dona Irma e a expressão dela se contorceu em uma batalha interna. Pedro olhou para Carla, piscando rapidamente. O que fazer? A avó era uma cúmplice. O pânico tomou conta dele. No meio da tensão, o homem ergueu um dedo e, com um tom insinuante, adicionou: mas tem algo que você não sabe, filhos. Sua avó não é a única com um passado obscuro na família. Vocês têm sangue desse homem correr em suas veias.
As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Carla sentiu um frio na espinha. A luta pela verdade estava prestes a se transformar em um confronto muito mais pessoal. A cidade, agora um campo de batalha, esperava uma resposta. E enquanto o céu escurecia, o futuro deles se tornava incerto. Afinal, o que mais estaria escondido? A luta pela libertação tinha só começado, mas a resposta poderia destruir tudo. Uma transformação súbita. Irrompeu entre a multidão. Um grito estourou. Ele não é o único que sabe! Uma voz familiar, bugada de dor, se destacou. Carla virou-se rapidamente. Era a mãe deles, Ana, emergindo das sombras da praça, com um olhar aflito. Eu também sei e não posso mais ficar em silêncio. Os olhos de Carla se arregalaram. Ana havia escondido tanto. Mas o olhar dela não estava apenas carregado de medo, mas também de uma força inabalável. Como assim? Ana, que sempre parecia tão plena, tão tranquila! Mãe, o que você sabe? O que eu fiz? O que ocorreu naquela noite de aniversário? Eu estive com ele. Eu também sou parte disso. Ana gritou e a multidão, agora ensandecida, gritou em choque. O chão tremeu sob os pés de todos, enquanto o vento sibilava entre os suspiros surpresos. O coração de Carla estancou. O homem de chapéu observava com um sorriso satisfeito, enquanto todos se voltavam para Ana. O que mais ela tinha compartilhado com aquele homem que todos temiam? O passado não era apenas de Dona Irma, mas de toda a linhagem. As sombras da história se entrelaçavam, abertas à luz dura da verdade. E nesse exato momento em que o tempo pareceu parar, Carla percebeu que a luta por libertação havia se transformado em algo muito maior. Não era apenas uma batalha contra o passado. Era uma luta de vida ou morte por sua identidade, por quem eles realmente eram. As peças do quebra-cabeça se moviam e a cidade se tornava um campo de guerra, não apenas de palavras, mas de revelações que poderiam transformar tudo. Como uma onda se aproximando da costa, um turbilhão de perguntas bombardeou a mente de Carla. E ela sabia, sem dúvida, que a tempestade só estava começando. A cidade estava prestes a explodir em um inferno de segredos e mentiras. A figura misteriosa, de chapéu escuro, observava a Dona Irma com um sorriso enigmático. Ninguém conseguia entender a verdadeira profundidade daquela conversa. Mas os corações de todos estavam paralisados. As palavras ecoavam, ressoando na mente de Carla como um tambor. Ana, a mãe, havia entrado na dança dos segredos. Eu também sei, e não posso mais ficar em silêncio. O olhar de choque na multidão começou a dar espaço ao nervosismo. As vozes se misturavam em murmúrios. Pessoas trocando olhares assustados e outros com compaixão. Pedro e Carla sentiam como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. Mas, mãe, o que você quer dizer? Pedro gritou, a voz quebrando ao meio. O desespero invadiu seu peito enquanto ele tentava entender. Ele queria proteger a avó, mas agora até a mãe fazia parte deste emaranhado de segredos. Dona Irma parecia se perder em seus próprios fantasmas. Eu não queria que isso fosse descoberto. Eu me juntei a ele. O desespero em seu tom era palpável e a incredulidade na multidão ficava mais intensa. A verdade pairava no ar como uma nuvem pesada, prestes a desabar. Mas antes que o choque pudesse se dissipar, o homem de chapéu escuro interrompeu novamente. Vocês não sabem a extensão do que sua família fez. E ainda não sou eu a maior ameaça ao que vocês acreditavam ser verdade. Ele apontou para trás de Dona Irma e Ana,
uma figura emergiu das sombras. A expressão dura e determinada era Mariana, a irmã mais velha de Dona Irma. Você sempre foi tão egoísta, Irma. Você e suas decisões sem pensar nas consequências. O estômago de Carla revirou. Mariana estava de volta, e a tensão cresceu como um fogo ardente que não poderia ser apagado. A presença dela mudava tudo. Mariana, você não deveria estar aqui. Dona Irma tremia, com lágrimas escorrendo. As declarações de sua irmã ameaçavam expor um passado que nem mesmo todos na cidade conheciam. O rosto de Mariana estava pálido, mas seus olhos tinham um brilho de determinação. Nós precisamos falar sobre o que verdadeiramente aconteceu. A noite daquela festa ainda assombra nossas vidas. Carla sentiu o ar ficar denso. O que havia acontecido naquela festa? O que suas avós e mães tinham escondido por tanto? Tempo! O homem de chapéu caminhou em direção a Mariana, sua expressão revelando algo que Carla não conseguia decifrar. Você é a que conhece a verdade, não é? A que esteve ali, a que sabe o sacrifício que foi feito. Não! Não, por favor! Dona Irma gritou e suas mãos tremiam. A multidão prendia a respiração. O rosto de Pedro estava pálido, enquanto a realidade começava a desmoronar. Mariana começou a falar, mas o homem de chapéu a interrompeu. Chega de mentiras! É hora da verdade! O segredo mais profundo que vocês esconderam está ligado a um legado de dor que se estende por gerações. Ele se voltou para todos, expondo a família como uma linha de vítimas e cúmplices. O olhar de cada um na plateia refletia choque e temor. As sombras começaram a se mover e a brisa se tornou mais gélida. Carla sentiu um aperto no coração. A revelação estava prestes a ser lançada como uma bomba. Dona Irma e Ana não são apenas vítimas. Elas são protegidas por um laço obscuro que as une a eventos drásticos e trágicos. Um pacto com o avô que envolve uma força que vai além dos mortos. O silêncio na praça se amplificou e Carla sentiu a vida dela virar de cabeça para baixo. A revelação era devastadora. Uma fissura no edifício familiar que sempre conheceu. O universo que construíram em volta de suas vidas tornou-se um borrão. E no meio do caos, a última questão pairou no ar. Se eles eram cúmplices desse legado sombrio, qual era o papel de cada um na repetição dessa história? A luta pela verdade, agora. Não era apenas por liberdade, era por suas próprias identidades. E enquanto as sombras se alastravam, Carla sabia que a tempestade tinha apenas começado. A cidade estava prestes a explodir em um inferno de segredos e mentiras. A figura misteriosa de chapéu escuro observava Dona Irma com um sorriso enigmático. Ninguém conseguia entender a verdadeira profundidade daquela conversa, mas os corações de todos estavam paralisados. As palavras ecoavam, ressoando na mente de Carla como um tambor. Ana, a mãe, havia entrado na dança dos segredos. Eu também sei, e não posso mais ficar em silêncio. O olhar de choque na multidão começou a dar espaço ao nervosismo. As vozes se misturavam em murmúrios. Pessoas trocando olhares assustados e outros com compaixão. Pedro e Carla sentiam como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. Mas... Mãe, o que você quer dizer? Pedro gritou, sua voz cheia de temor. O desespero invadiu seu peito. Dona Irma parecia se perder em seus próprios demônios. Eu não queria que isso fosse descoberto.
Eu me juntei a ele. O desespero em seu tom era palpável, e a incredulidade na multidão ficava mais intensa. Mas, antes que o choque pudesse se dissipar, o homem de chapéu escuro interrompeu novamente. Vocês não sabem a extensão do que sua família fez. E ainda não sou eu a maior ameaça ao que vocês acreditavam ser verdade. Ele apontou para trás de Dona Irma e Ana. Uma figura emergiu das sombras. A expressão dura e determinada. Era Mariana, a irmã mais velha de Dona Irma. Você sempre foi tão egoísta, Irma. Você e suas decisões sem pensar nas consequências. O estômago de Carla revirou. Mariana estava de volta e a tensão cresceu como um fogo ardente que não poderia ser apagado. A presença dela mudava tudo. Mariana, você não deveria estar aqui. Dona Irma tremia, com lágrimas escorrendo. As declarações de sua irmã ameaçavam expor um passado que nem mesmo todos na cidade conheciam. O rosto de Mariana estava pálido, mas seus olhos tinham um brilho de determinação. Nós precisamos falar sobre o que verdadeiramente aconteceu. A noite daquela festa ainda assombra nossas vidas. Carla sentiu o ar ficar denso. O que havia acontecido naquela festa? O que suas avós e mães tinham escondido por tanto tempo? O homem de chapéu caminhou em direção a Mariana, sua expressão revelando algo que Carla não conseguia decifrar. Você é a que conhece a verdade, não é? A que esteve ali. A que sabe o sacrifício que foi feito. Não, por favor! Dona Irma gritou, e suas mãos tremiam. A multidão prendia a respiração. O rosto de Pedro estava pálido, enquanto a realidade começava a desmoronar. Mariana começou a falar, mas o homem de chapéu a interrompeu. Chega de mentiras! É hora da verdade! O segredo mais profundo que vocês esconderam está ligado a um legado de dor que se estende por gerações. Ele se voltou para todos, expondo a família como uma linha de vítimas e cúmplices. O olhar de cada um na plateia refletia choque e temor. As sombras começaram a se mover e a brisa se tornou mais gélida. Carla sentiu um aperto no coração. A revelação estava prestes a ser lançada como uma bomba. Dona Irma e Ana não são apenas vítimas. Elas são protegidas por um laço obscuro que as une a eventos drásticos e trágicos. Um pacto com o avô que envolve uma força que vai além dos mortos. O silêncio na praça se amplificou e Carla sentiu a vida dela virar de cabeça para baixo. A revelação era devastadora. Uma fissura no edifício familiar que sempre conheceu. O universo que construíram em volta de suas vidas tornou-se um borrão. E no meio do caos, um grito cortou o ar. Parem com isso! Uma jovem de cabelos desgrenhados e olhos brilhantes atravessou a multidão. Era a prima de Carla, Júlia, uma menina que haviam considerado perdida para o tempo e a dor. Ela parecia angustiada, mas tinha um poder que não poderiam ignorar. Se soubessem o que eu sei. Carla e Pedro se entreolharam. O que Júlia estava fazendo ali? Como ela poderia saber mais? A tensão no ar era palpável. A multidão agora, diante de um novo alvo de esperança e confusão, olhava para Júlia em expectativa. Ele não morreu. Ele está vivo. Ele está vivo e ele tem controle sobre tudo isso. Não é só um passado distante. É algo que ainda nos persegue. Ele está aqui agora e sabe tudo sobre vocês. Sobre o pacto. Sobre o que cada um de nós fez. O choque reverberou pela praça. Carla sentiu um frio na espinha. O homem de chapéu olhou para Júlia, os olhos brilhando.
Ah, sim! A profetisa do governo. Que ótimo que você esteja aqui. Agora a verdade pode finalmente ser revelada. Os corações batiam acelerados. As palavras de Júlia traziam um peso que ninguém esperava. E aquela afirmação lançava tudo em um novo caos. O que mais estava escondido? O que mais restava do legado sombrio? O passado estava longe de ser enterrado. Começava a emergir em uma tempestade que poderia varrer todos. E enquanto a cidade aguardava, a pergunta mais angustiante ecoava na mente de Carla. Quem, afinal, realmente controlava a verdade? A luta pela libertação estava longe de terminar e novos segredos estavam prontos para explodir. A cidade estava prestes a explodir em um inferno de segredos e mentiras. A figura misteriosa de chapéu escuro observava Dona Irma com um sorriso enigmático. Ninguém conseguia entender a verdadeira profundidade daquela conversa, mas os corações de todos estavam paralisados. As palavras ecoavam, ressoando na mente de Carla como um tambor. Ana, a mãe, havia entrado na Dança dos Segredos. Eu também sei e não posso mais ficar em silêncio. O olhar de choque na multidão começou a dar espaço ao nervosismo. As vozes se misturavam em murmúrios. Pessoas trocando olhares assustados e outros com compaixão. Pedro e Carla sentiam como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. Mas, mãe, o que você quer dizer? Pedro gritou, sua voz cheia de temor. O desespero invadiu seu peito. Dona Irma parecia se perder em seus próprios demônios. Eu não queria que isso fosse descoberto. Eu me juntei a ele. O desespero em seu tom era palpável e a incredulidade na multidão ficava mais intensa. Mas antes que o choque pudesse se dissipar, o homem de chapéu escuro interrompeu novamente. Vocês não sabem a extensão do que sua família fez. E ainda, não sou eu a maior ameaça ao que vocês acreditavam ser verdade. Ele apontou para trás de Dona Irma e Ana. Uma figura emergiu das sombras, a expressão dura e determinada. Era Mariana, a irmã mais velha de Dona Irma. Você sempre foi tão egoísta, Irma. Você e suas decisões sem pensar nas consequências. O estômago de Carla revirou. Mariana estava de volta. E a tensão cresceu como um fogo ardente que não poderia ser apagado. A presença dela mudava tudo. Mariana! Você não deveria estar aqui. Dona Irma tremia, com lágrimas escorrendo. As declarações de sua irmã ameaçavam expor um passado que nem mesmo todos na cidade conheciam. O rosto de Mariana estava pálido, mas seus olhos tinham um brilho de determinação. Nós precisamos falar sobre o que verdadeiramente aconteceu. A noite daquela festa ainda assombra nossas vidas. Carla sentiu o ar ficar denso. O que havia acontecido naquela festa? O que suas avós e mães tinham escondido por tanto tempo? O homem de chapéu caminhou em direção a Mariana, sua expressão revelando algo que Carla não conseguia decifrar. Você é a que conhece a verdade, não é? A que esteve ali, a que sabe o sacrifício que foi feito. Não, não, por favor! Dona Irma gritou. E suas mãos tremiam. A multidão prendia a respiração. O rosto de Pedro estava pálido, enquanto a realidade começava a desmoronar. Mariana começou a falar, mas o homem de chapéu a interrompeu. Chega de mentiras! É hora da verdade! O segredo mais profundo que vocês esconderam está ligado a um legado de dor que se estende por gerações. Ele se voltou para todos, expondo
A família como uma linha de vítimas e cúmplices. O olhar de cada um na plateia refletia choque e temor. As sombras começaram a se mover e a brisa se tornou mais gélida. Carla sentiu um aperto no coração. A revelação estava prestes a ser lançada como uma bomba. Dona Irma e Ana não são apenas vítimas. Elas são protegidas por um laço obscuro que as une a eventos drásticos e trágicos. Um pacto com o avô que envolve uma força que vai além dos mortos. O silêncio na praça se amplificou e Carla sentiu a vida dela virar de cabeça para baixo. A revelação era devastadora. Uma fissura no edifício familiar que sempre conheceu. O universo que construíram em volta de suas vidas tornou-se um borrão. E no meio do caos, um grito cortou-o. Oh! Parem! Parem com isso! Uma jovem, de cabelos desgrenhados e olhos brilhantes, atravessou a multidão. Era a prima de Carla, Júlia, uma menina que haviam considerado perdida para o tempo e a dor. Ela parecia angustiada, mas tinha um poder que não poderiam ignorar. Se vocês soubessem, se soubessem o que eu sei... Carla e Pedro se entreolharam. O que Júlia estava fazendo ali? Como ela poderia saber mais? A tensão no ar era palpável. A multidão, agora, diante de um novo alvo de esperança e confusão, olhava para Júlia em expectativa. Ele não morreu! Ele está vivo! Ele está vivo e ele tem controle sobre tudo isso. Não é só um passado distante, é algo que ainda nos persegue. Ele está aqui agora e sabe tudo sobre vocês. Sobre o pacto, sobre o quê? Cada um de nós fez. O choque reverberou pela praça. Carla sentiu um frio na espinha. O homem de chapéu olhou para Júlia, os olhos brilhando. Ah! Sim! A profetisa do governo! Que ótimo que você esteja aqui! Agora a verdade pode finalmente ser revelada. Os corações batiam acelerados. As palavras de Júlia traziam um peso que ninguém esperava. E aquela afirmação lançava tudo em um novo caos. O que mais estava escondido? O que mais restava do legado sombrio? O passado estava longe de ser enterrado. Começava a emergir em uma tempestade que poderia varrer todos. E enquanto a cidade aguardava, a pergunta mais angustiante ecoava na mente de Carla. Quem, afinal, realmente controlava a verdade? A luta pela libertação estava longe de terminar e novos segredos estavam prontos para explodir. E assim, no meio de toda aquela confusão, algo se rompeu. O chão sob os pés de todos começou a tremer, como se a cidade mesma se revoltasse. Olhos arregalados se voltaram para o chão. E então um estrondo ecoou, como se um trovão tivesse caído. A terra se abriu e um buraco negro se formou, engolindo parte da praça. As pessoas gritaram e a multidão se dispersou em pânico. Mas em meio ao caos, Carla e Pedro ficaram paralisados, tendo uma visão aterradora. De dentro do buraco, uma figura surgiu lentamente. Com roupas escuras e olhos que não pareciam humanos, era alguém que não viam há anos, desde o dia de sua morte. Era o avô. Um choque gelado percorreu a espinha de cada um dos presentes. Como isso era possível? Ele estava ali, diante de todos. E as palavras de Júlia agora faziam sentido. O avô não havia partido. Ele havia estado presente o tempo todo, manipulando e controlando, escondido nas sombras. Eu voltei para reclamar o que é meu, ele disse, com uma voz grave e cheia de poder. E agora é a hora de todos conhecerem a verdade. O legado não é apenas um passado, é o futuro que desenhei para vocês.
E nesse momento, enquanto o pânico se espalhava, uma coisa era clara: tudo o que sabiam estava prestes a mudar para sempre. A luta pela verdade e pela liberdade agora se tornava uma batalha por sobrevivência. E Carla sabia que estava no centro de uma tempestade ainda mais devastadora do que nunca poderiam imaginar. A cidade estava prestes a explodir em um inferno de segredos e mentiras. A figura misteriosa de chapéu escuro observava Dona Irma com um sorriso enigmático. Ele tinha voltado e a multidão estava hipnotizada. Eu voltei para reclamar o que é meu, disse ele, com uma voz grave que reverberava pelos corações. O pânico tomou conta. Carla e Pedro sentiam o sangue congelar nas veias. O avô, que todos acreditavam estar morto, estava ali, emergindo das profundezas daquelas próprias sombras que assombravam suas vidas. Vocês vão ouvir a verdade. Continuou ele, seu olhar penetrante em Dona Irma, a verdade sobre o que realmente ocorreu naquela festa. A festa que se tornou um marco nos nossos destinos. A multidão murmurava, as pessoas se empiolhavam, aturdidas. O que o avô poderia revelar que já não soubessem? E então, antes que a conversa pudesse continuar, um grito cortou o ar. Era Júlia, que havia se juntado aos irmãos, ainda trêmula com a revelação anterior. Ele não é o único. Não é só o avô que busca controlar tudo isso. Os olhos dela brilhavam com uma intensidade que deixava todos em alerta. O avô virou-se para ela, sua expressão mudando brevemente, como se um relâmpago tivesse atravessado em seu rosto. Os olhos do homem de chapéu se estreitaram. — O que está dizendo, garota? Sua voz tinha um tom ameaçador. Júlia respirou fundo, e naquele instante, tudo pareceu parar. Eu sou a chave! A conexão que vocês nunca perceberam. O legado não está apenas nos segredos que vocês guardam, mas nas escolhas que vocês fizeram. As palavras dela eram como balas, atingindo cada um na multidão. Carla franziu a testa, confusa. O que ela estava insinuando? A multidão começou a murmurar de novo, e Pedro olhou para a prima, seu coração batendo furiosamente. — O que você quer dizer, Júlia? O que sabe? E então, a revelação mais chocante de todas surgiu como um raio em meio à tempestade. Ele não é seu avô. Ele é um impostor. A multidão ficou em silêncio, a incredulidade pairando no ar. O avô, assim como todos o conheciam, começou a rir, um riso cheio de desprezo. — Ah, mas isso é tão divertido! Vocês realmente acham que podem fugir de mim? O que costumavam olhar com amor agora é demasiado frágil, disse ele, olhando para Dona Irma e Ana. O semblante delas mudou, expressões de dúvida cruzando seus rostos. Nós éramos protegidas. Você era nosso guardião, disse Ana, a voz tremendo. Mas ele apenas sorriu, um sorriso maligno que desmesurava na escuridão. Guardião? Não, querida! Eu sou a própria razão pela qual você está presa neste emaranhado. Os rostos que você vê em sua mente ao fechar os olhos, eu sou um eco deles. Você não se lembra de nada? O clima tomou uma direção surreal. O peso de suas palavras era como um soco no estômago de todas as gerações. Carla sentiu sua cabeça rodar. Mas você é nossa família! Gritou. As lágrimas começavam a escorregar pelo rosto, enquanto a luta pela verdade se tornava um verdadeiro pesadelo. Família? Eu sou o que sobra de um legado de dor que transita entre vocês. O verdadeiro plano não acabou. Você todas são partes disso. E agora eu vou levar tudo o que é meu.
até vocês se libertarem de mim. Ele se virou e gesticulou com a mão, como se chamasse algo de volta das trevas. E nesse momento, algo terrível começou a sair do buraco, como se cada segredo enterrado por gerações estivesse sendo puxado de volta à superfície. O chão tremeu de novo, e a cidade inteira parecia estar às portas do colapso. Entre gritos de pânico e confusão, Carla percebeu que não só o avô era uma criação dos medos de toda a família, mas cada um estava mais entrelaçado na história de miséria do que podia imaginar. As revelações estavam prestes a desmascarar não apenas o passado, mas o que estavam se tornando. Enquanto isso, a angústia explodia no peito de Carla. O que mais eles escondiam? O que realmente significava ser parte dessa linha de sangue? A luta pela verdade nunca foi tão crítica. Tudo o que sabiam estava prestes a ceder, e a tempestade de segredos logo se tornaria uma onda que poderia engolir a todos. Quais escolhas eles realmente tinham? A força que os prendia seria a única a libertá-los? Lotados de medo e incerteza, os irmãos deram um passo em direção ao inesperado, um futuro que ninguém poderia prever. A cidade estava prestes a explodir em um inferno de segredos e mentiras. A figura misteriosa, de chapéu escuro, observava Dona Irma com um sorriso enigmático. Ele tinha voltado, e a multidão estava hipnotizada. Eu voltei para reclamar o que é meu, disse ele, com uma voz grave que reverberava pelos corações. O pânico tomou conta. Carla e Pedro sentiam o sangue congelar nas veias. O avô, que todos acreditavam estar morto, estava ali, emergindo das profundezas daquelas próprias sombras que assombravam suas vidas. Vocês vão ouvir a verdade, continuou ele, seu olhar penetrante em Dona Irma. A verdade sobre o que realmente ocorreu naquela festa. A festa que se tornou um marco nos nossos destinos. A multidão murmurava. As pessoas se entreolhavam aturdidas. O que o avô poderia revelar que já não soubessem? E então, antes que a conversa pudesse continuar, um grito cortou o ar. Era Júlia, que havia se juntado aos irmãos. Ainda trêmula com a revelação anterior. Ele não é o único. Não é só o avô que busca controlar tudo isso. Os olhos dela brilhavam com uma intensidade que deixava todos em alerta. O avô virou-se para ela, sua expressão mudando brevemente, como se um relâmpago tivesse atravessado seu rosto. Os olhos do homem de chapéu se estreitaram. O que está dizendo, garota? Sua voz tinha um tom ameaçador. Júlia respirou fundo, e naquele instante tudo parecia parar. Eu sou a chave, a conexão que vocês nunca perceberam. O legado não está apenas nos segredos que vocês guardam, mas nas escolhas que vocês fizeram. As palavras dela eram como balas, atingindo cada um na multidão. Carla franziu a testa confusa. O que ela estava insinuando? A multidão começou a murmurar de novo, e Pedro olhou para a prima, seu coração batendo furiosamente. O que você quer dizer, Júlia? O que sabe? E então, a revelação mais chocante de todas surgiu como um raio em meio à tempestade. Ele não é seu avô, ele é um impostor! A multidão ficou em silêncio, a incredulidade pairando no ar. O avô, assim como todos o conheciam, começou a rir, um riso cheio de desprezo. Ah, mas isso é tão divertido! Vocês realmente acham que podem fugir de mim?
O que costumavam olhar com amor agora é demasiado frágil, disse ele, olhando para Dona Irma e Ana. O semblante delas mudou, expressões de dúvida cruzando seus rostos. Nós éramos protegidas! Você era nosso guardião! Disse Ana, a voz tremendo. Mas ele apenas sorriu, um sorriso maligno que desmesurava na escuridão. Guardião? Não, querida. Eu sou a própria razão pela qual você está presa neste emaranhado. Os rostos que você vê em sua mente ao fechar os olhos, eu sou um eco deles. Você não se lembra de nada? O clima tomou uma direção surreal. O peso de suas palavras era como um soco no estômago de todas as gerações. Carla sentiu sua cabeça rodar. Mas você é nossa família! Gritou. As lágrimas começavam a escorregar pelo rosto, enquanto a luta pela verdade se tornava um verdadeiro pesadelo. Família? Eu sou o que sobra de um legado de dor que transita entre vocês. O verdadeiro plano não acabou. Você todas são partes disso. E agora eu vou levar tudo o que é meu, até vocês se libertarem de mim. Ele se virou e gesticulou com a mão, como se chamasse algo de volta das trevas. E nesse momento, algo terrível começou a sair do buraco, como se cada segredo enterrado por gerações estivesse sendo puxado de volta à superfície. O chão tremeu de novo, e a cidade inteira parecia estar às portas do colapso. Entre gritos de pânico e confusão, Carla percebeu que não. Só o avô era uma criação dos medos de toda a família, mas cada um estava mais entrelaçado na história de miséria do que podia imaginar. As revelações estavam prestes a desmascarar não apenas o passado, mas o que estavam se tornando. Enquanto isso, a angústia explodia no peito de Carla. O que mais eles escondiam? O que realmente significava ser parte dessa linha de sangue? A luta pela verdade nunca foi tão crítica. Tudo o que sabiam estava prestes a ceder, e a tempestade de segredos logo se tornaria uma onda que poderia engolir a todos. Quais escolhas eles realmente tinham? A força que os prendia seria a única a libertá-los? Lotados de medo e incerteza, os irmãos deram um passo em direção ao inesperado, um futuro que ninguém poderia prever. Então, de repente, uma luz ofuscante irrompeu do buraco. Ela era tão intensa que todos fecharam os olhos, se protegendo. E quando puderam abrir os olhos, aquela realidade tão cambaleante, todos estavam parados em uma sala. Uma sala semelhante a um tribunal, com cadeiras debaixo de uma luminosidade fria e um cheiro de madeira envelhecida. O avô estava na posição de um juiz, enquanto todos os seus familiares estavam sentados como testemunhas. Bem-vindos ao nosso julgamento, disse ele, com um sorriso que, de alguma forma, parecia mais uma ameaça. E Carla ficou paralisada. O que estava acontecendo? O que eles tinham que enfrentar agora? As paredes pareciam estar ouvindo. O tempo pareceu estagnar. E perante aquele novo cenário, uma única pergunta ecoou na mente de cada um. Qual era o verdadeiro crime que todos estavam prestes a revelar?